Boa tarde. Quero desejar os bem-vindos para você que está a primeira vez aqui no nosso Instagram, chegando aí. Vou colocar aqui uma aguinha para hidratar a garganta. Quero desejar bem-vindos, tá? Eu sou Joselma Rocha, empreendedora e estou na formação de terapeutas, né? Também tenho aí vasta experiência na área das técnicas da saúde. E estamos aí nessa transição de carreira, nessa transição desde o começo da pandemia, que nós estamos fazendo essa mudança, e tem cada dia sido uma descoberta muito maravilhosa para mim. Toda sexta-feira nós estamos aqui, daqui uma ajeitadinha na câmera, às 16 horas, para conversar um pouco. A gente tem trazido muitos temas relacionados às nossas emoções, como dependência emocional, procrastinação, dependência de amor e sexo. A gente trouxe inúmeros assuntos. Desde janeiro para cá, a gente vem abordando aí vários assuntos. Nossa live hoje será de 30 minutos. Hoje eu tenho... hoje eu vou sair para um plantão. Então eu não vou me estender muito. Mas como eu não queria deixar sem live, já que sempre eu estou aqui toda sexta-feira, a gente vai fazer pelo menos 30 minutinhos aqui de live. Nós estamos com o assunto que a gente... o assunto proposto para hoje é narcisismo. Por que que eu coloquei narcisismo, introdução ao narcisismo 1? Porque o narcisismo, ele é um assunto muito amplo, muito vasto, muito necessário. Acho que a câmera aqui um pouquinho mais pertinho de mim. Essa minha mesinha balança muito e aí desconecta aí a câmera do lugar. Então é um assunto mais que necessário, um assunto muito amplo, um assunto muito, muito vasto. E a gente percebeu, né? A gente vem percebendo no nosso coração o desejo de abordar esse assunto. Muito necessário nos dias atuais. Um assunto desde sempre. Nós acreditamos aí que desde o começo da existência humana, né? Desde sempre existiu e hoje está, digamos assim, em ênfase, né? Não porque passou a existir agora, mas porque o conhecimento e digamos assim, a informação, ela tem chegado. E eu acredito que chega um momento em que a sociedade, um momento em que uma questão ela se faz presente tanto tempo que chega um momento em que transborda. Então eu vejo um transbordar de pessoas vítimas, né? E o próprio narcisista também é uma vítima, né? E consciente ou inconscientemente. Mas hoje a gente não vai abordar sobre a prática em si, né?
do narcisismo, ou de quem convive ou com o narcisista, ou de quem está nesse ciclo de abuso narcisista, tá? Lembrando que o ciclo do abuso narcisista, ele não vai acontecer só em relação a dois, em relação amorosa, mas ele acontece de filho para mãe, de mãe para filho, de esposa para esposo, ele vai acontecer de irmão para irmão. Então, digamos assim, que vai atingir aí todas as partes da família, né? E o narcisismo, ele não escolhe sexo, ele não escolhe idade. Sabemos que a criança, ou o adolescente, ou o jovem, ou o adulto, uma vez narcisista, ele será narcisista sempre. Ou seja, um narcisista é uma senhora, é uma avó, mas ela vai ser avó narcisista. É um pai, se tornou pai, um pai narcisista. Ele agora é tio, ele agora exerce tal cargo, tal função, é um narcisista naquela função. Então, nunca se fez tão necessário nos prepararmos, tá? Tanto com autocuidado quanto com inteligência emocional, para lidar e tratar, tá? Dos nossos relacionamentos, inclusive familiares, e saber lidar quando acontece algo desse tipo, né? Então, a gente sabe que eu vou trazer uma rápida introdução da psicanálise, né, com o narcisismo, porque Freud estudava isso, né, na verdade, cientificamente, e percebeu que o narcisismo, né, tem a ver com o nosso corpo pulsional, né? Ou seja, todos nós vamos ter esse traço, essa digamos assim, vou chamar de traço. Porém, há uma diferença do traço para o transtorno. Há essa diferença, né? Então, Freud, ele vai falar da distribuição libidinária, ou da pulsão e do desejo. São as 3 palavrinhas mais utilizadas nessa fase de bebê, da infância, aonde o bebê ele já nasce com essa libido aguçada, justamente porque ele acha que ele é o centro e que tudo ali é dele, que tudo é para ele, né? Então há uma propensão para isso, e se essa criança ela não for adequadamente direcionada, nesse momento pode acontecer de difundir, né, aí a personalidade narcisista nessa criança, porque ela já está, né, no auge. Então, dependendo ali do segmento, ela vai poder se tornar ainda mais. Boa tarde. Boa tarde, Brenda. Certo? Então, assim, a psicanálise, ela acredita que o narcisismo tem 3 etapas, que é a do autoerotismo, que é a fase primária e a fase secundária, tá? Eu tô trazendo aqui uma pincelada muito superficial. Por quê? Porque é só uma rápida introdução.
Mas na outra sexta-feira, a gente já vai pontuar uma parte mais específica, freudiana, sobre o narcisismo, certo? O narcisismo, ele vai envolver, ou seja, ele é como se fosse, digamos aí, algo que envolve outros temas, outras abordagens dentro dele. É por isso que eu disse que é um assunto muito amplo, muito vasto, né? Porque se a gente falar do narcisismo aprofundado, a gente vai entrar no complexo de Édipo, a gente vai falar da psicopatologia, a gente vai falar da própria histeria em si, né? Então, é realmente como se o narcisismo fosse o ponto de contato principal, tá? E que daí vai ramificar muitos outros assuntos também relacionados, tá? São ramificações, tá? É como se ele fosse um conceito cola, né? Que ele vai ali fazer um pouco de parte de vários assuntos dentro da psicanálise. A própria neurose, a psicose, a depressão, tudo isso vai envolver essas fases narcisistas, né? Todas essas fases vai envolver, na verdade. Uma coisa que eu quero deixar assim bem clara também é que não se escolhe ser um narcisista, né? Não se escolhe, não é uma questão de escolha, né? A pessoa não escolheu, não teve a opção de escolher ser ou não, né? E então, quando a gente se aprofunda no assunto, né? No diálogo, entrando com todos esses conceitos, a gente vai entender de uma forma mais profunda, né? A raiz de onde veio. Hoje eu estou usando alguns termos mais técnicos, por quê? Porque eu estou usando uma linguagem mais dentro da psicanálise. Então, talvez você que esteja me ouvindo, talvez ainda não tinha ouvido falar nisso, né? Na pulsão, no desejo, na distribuição libidinosa, na questão dos 3 narcisismos, né? Que é o autoerotismo, o primário, o secundário, o complexo de Édipo, a psicopatologia. Então, são termos. Por quê? Porque hoje eu estou trazendo uma rápida introdução, certo? E eu não poderia deixar de iniciar, a gente vai trazer aí toda sexta-feira sobre o assunto, e eu não poderia deixar de iniciar trazendo um pouco a visão da psicanálise dentro desse tema. Até porque eu sou uma psicanalista em formação e sou freudiana por paixão. Então, dentro dessa perspectiva, da perspectiva psicanalítica, que eu tô aqui tentando mostrar, né? Mas assim, aos poucos a minha linguagem, ela vai, ao longo das outras sextas-feiras, eu vou procurar popularizar mais a minha linguagem, até que a gente vai chegar no próprio ato de lidar com essa situação, né? Porque nunca se foi tão necessário a gente aprender a lidar com o narcisismo. Por quê? Porque existem vários tipos de narcisistas, né? E um deles é o encoberto. Mas hoje a gente vê que na sociedade todos foram descobertos, né? Hoje está muito mais fácil de nós identificarmos o abuso por parte de um narcisista. Hoje está muito mais fácil de nós identificarmos. Tinha até uma reportagem, eu vi uma reportagem de uma terapeuta, eu não sei qual era a linha terapêutica dela, mas ela estava falando
desse rapaz que entrou na escola, né, e infelizmente assassinou algumas crianças, né, na creche. E ela estava falando de uma pseudociência, né, de que ele não tinha as características, né, fisionômico ou óssea de um psicopata, de uma pessoa doente. Porque ela estava ali fazendo apologia a uma pseudociência, né? Que é não sei se eu lembro do nome agora, acredito que é a frenologia, se eu não me engano, que acredita, né? Que acreditava ali, que foi ensinado que você poderia só com as características da pessoa saber se era ou não, se tinha ou não uma psicopatia. E a gente sabe que isso é uma pseudociência. Por quê? Porque não se dá diagnóstico só em olhar para uma pessoa. Não se dá diagnóstico só na primeira conversa, não se dá diagnóstico por intuição. Eu tenho uma intuição que essa pessoa, né? Não. É algo de muita responsabilidade, é algo de muita observância. Precisa realmente um tempo de acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento terapêutico, acompanhamento psicanalítico, enfim, precisa de convivência, né? Precisa de conhecimento e prática para que a gente possa realmente identificar, né? Tais pessoas. Então, essa terapeuta que estava ali comentando o caso, ela foi muito infeliz ao falar isso, né? Ao justificar o ato daquele homem, de que ele não tinha nenhum sinais, não tem como. É preciso ter, por que eu sou freudiana, por que eu amo a psicanálise, por que eu, desde que eu estava na faculdade de psicologia, que quando eu comecei a ver, eu vi Lacan, eu vi, enfim, todos os outros. Mas quando nós estudamos a parte freudiana, as teorias de Freud, eu já de cara me apaixonei, né? Assim, eu super me identifiquei. E depois, né, que eu apliquei na minha vida também, eu vi o quanto foi eficaz. E o quanto realmente a gente precisa desse conjunto. A gente precisa desses pilares de autoconhecimento. A gente precisa, a psicanálise, ela vai trabalhar o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Então, a gente precisa, sim, em uma ressignificação, em cura de feridas, em descobertas mais aprofundadas desse período, desse momento, né? Dessa saída para dentro de nós, né? Então, a psicanálise, ela fez toda a diferença na minha vida. Então, eu não falo de algo que eu conheço teoricamente, eu falo de algo que realmente eu vivenciei e vivencio todos os dias, né? Sempre eu tô em análise. Isso é muito maravilhoso. A gente é um poço, né, de descobertas, e tanto positivas quanto negativas. E fazer essas descobertas todos os dias é algo muito prazeroso e é algo muito precioso, porque são nessas descobertas que eu me entendo, são nessas descobertas que eu me busco, que eu me trago para mim mesmo, né? Que eu me trago para aquilo que tem de melhor dentro de mim, né? Que é o Criador de tudo que é. Então, essa descoberta vai fazer com que eu também agregue mais ao meu próximo, às pessoas, né? Eu vou poder, é como se existisse uma mina de ouro dentro de nós. E a psicanálise, ela traz isso, né? Ela traz, ela possibilita essas descobertas. Ela possibilita, ela parte do pressuposto de que o indivíduo vai encontrar o seu próprio caminho
dentro dele mesmo. E o que acontece? Nós, psicanalistas, a gente mostra esse caminho, né? Para que o próprio paciente, o próprio cliente, ele entre e descubra por ele mesmo. E isso é apaixonante. Na psicanálise, isso é apaixonante, porque ninguém vai manipular ninguém. Ninguém vai aconselhar ou mandar em ninguém, mas a gente vai apenas direcionar de uma forma em que a pessoa vai se aprofundar em si mesma. Isso é muito maravilhoso. Eu estou até saindo um pouquinho, falando mais da psicanálise, mas é uma introdução hoje, essa live, porque não tem como eu falar aqui do narcisismo e não falar também da psicanálise, né, e de tudo isso que eu tenho vivenciado e que tem sido muito maravilhoso na minha vida. A gente, quando fala em narcisista, né, geralmente tem até hoje as palavras estão tudo fugindo aqui da minha cabeça, mas tem até a história do Narciso, né, que se olhou na água, se viu e se olhou tanto que morreu afogado. Nós temos aí essa história, né, com H minúsculo, mas vamos lá. A gente acha e ouve que o narcisismo, ele é caracterizado pelo amor excessivo de si próprio, né? Mas muitas vezes não é assim que acontece. Nem todo narcisista exatamente tem um amor exacerbado ou exagerado por si próprio. Por quê? Porque há o narcisista reverso, há o narcisista que sim, que se cultua, tem esse perfil, muito dessas pessoas de academia, né? Ai, mosquinha chata. De pessoas de academia, sabe? Que fisiculturista, ou sei lá, que bota tudo, bomba e não sei o quê, e muitas cirurgias plásticas, pessoas que se autocultuam, tem. Mas tem muitos que, na verdade, se odeiam, embora não demonstrem por fora. Não se amam. Então, tem aí o narcisista, esse é o mais irritadiço. Ele na verdade, não se ama, né? Na verdade, eu acredito que nenhum se ama. Mas tem aí um que é mais voltado para o não se amar, outro mais voltado para o se amar demais, né? Tem os dois lados, né? Não é só o que se ama, mas também o que se odeia. Tem esse daí também, né? São os dois versos aí do narcisismo, tá? A noção do tema freudiano é muito abrangente. Por isso que eu disse que vai ter que ser muitas lives para a gente ir desmistificando aos poucos o conceito do narcisismo e dentro da psicanálise, tá? Dentro dos termos freudianos. Fora que tem número, é um assunto muito vasto. Eu acredito até que vai aí até o final do ano só nesse assunto, porque é muita coisa pra gente ver só sobre isso, né? Mas vamos lá. Freud, ele chama de objeto, né? Freud, quando ele fala de objeto nos fundamentos da psicanálise, ele está se referindo a pessoas, ele está se referindo a objetos mesmo em si, ele está se referindo a situações que a pessoa vivenciou, como a perda de um pai, o abandono de uma mãe, alguém que foi expulso de casa pelos pais, tá? Enfim,
Quando ele fala de objeto, ele fala de tudo isso, de pessoas, de coisas, de situações, de traumas, de emoções, né? Lacan não. Lacan, ele tem uma outra divergência de objeto, mas aqui eu tô falando só aqui da parte de Freud. Então, Freud, ele vê objeto de todas essas formas. Para ele, objeto pode ser o objeto em si, mas pode ser a pessoa, mas pode ser uma situação, pode ser um sentimento, pode ser, enfim, entendeu? É tudo o que é que ele acredita que é o objeto, né? É tudo que o indivíduo investe afeto, diretamente ou indiretamente. Então, ele acredita que o objeto da situação é tudo aquilo que o indivíduo investiu afeto, entendeu? Ou seja, se eu me incomodo por quem me abandonou, eu tô investindo afeto naquilo ali. Se eu me incomodo com quem me feriu, com quem mentiu, com quem, sei lá, entende? Se é uma caneta e eu boto afeto naquela caneta, né? Então ela se torna um objeto direto ou indiretamente em que eu estou investindo afeto. Então, tudo que mexe, só um instante, tudo que mexe, só um minutinho, gente, pode abrir, tudo que investe, só um instantinho, gente, pega aqui que eu tô na live, tá? Tá aqui em cima, ó. Então, tudo que investe, tudo que investe afeto, pode ser um objeto, uma pessoa, pode ser o que for, vai fazer parte daquele ser humano. Ou seja, vai envolver aquele ser humano, tá? É assim que Freud acredita. O que é uma afecção? É um afeto infeccionado. Por que Freud vai trazer e abordar justamente isso? Porque se eu estou investindo afeto em algo, alguém ou em alguma situação, eu estou tendo uma afecção, ou seja, uma infecção no meu afeto. Isso vai me adoecer, né? Negativamente falando. Então, isso é um objeto de afeto, tá? Deixa eu ver aqui o horário, porque eu vou já... hoje a live vai ser só esses 30 minutos, porque só para trazer uma introdução sobre o assunto. Na outra sexta-feira, se Deus quiser, a gente aborda um pouco mais, porque eu vou dar plantão, já vou sair, então não poderei me estender. Mas eu espero que algumas pinceladas e algumas coisas assim, a gente vai juntando, como um quebra-cabeça, que sexta após sexta a gente vai juntando e vai conseguindo, né, juntar e formular algumas coisas, tá? Então, para finalizar, eu quero deixar aqui uma frase. Psicanálise não é a visão do mundo, mas uma ferramenta que explica o mundo. Eu quero finalizar com essa palavra, tá? Então, fiquem com Deus e na paz e até sexta que vem, se Deus quiser.